Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, ainda muitos em home office. Bom, estamos aqui para mais uma live, para a gente falar um pouco mais, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, agora, de fato, com as sanções em vigor. Elas entraram em vigor agora a partir do dia 1º, ou seja, domingo, 1º de agosto. Enfim, e agora, né, o que vai acontecer? Só para me apresentar, eu sou André Celuro, sou diretor da ICTS Productivity, responsável pelas soluções de Data Privacy e adequação à LGPD. Eu estou aqui com a Ana. Ana. Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Paula Brandão. Eu trabalho aqui na FIENG, com a equipe de proteção de dados, sou gerente da área encarregada, estou com essa tarefa de ser DPO aqui na FIENG. E é um prazer estar aqui hoje, conversando mais um pouquinho sobre essa nova etapa aí da LGPD, que já vem desde 2018 aí, com muitas mudanças para as empresas, para as pessoas também, né, André? E agora completamente em vigor. Então, todas as regras previstas na lei, inclusive as sanções em vigor a partir agora de 1º de agosto, né? Bom dia para todo mundo. Exato, pessoal. E, bom, para a gente começar, a ideia é a gente falar, claro, né, as sanções, acho que todo mundo já está a par, desde advertência até multas de 2% do faturamento com limite de 50 milhões, e isso é por incidente, né, e quando a gente trata da LGPD, a gente, no final das contas, tem que buscar aí a gestão de diversos riscos, né? Não só o risco, muitas vezes, que a gente pensa em termos de segurança de informações, mas tratamento indevido do dado do titular, até a forma, né? Com qualquer outra regulamentação, não adianta só a gente fazer, a gente tem que demonstrar que está fazendo, então tem que ter mecanismos para poder demonstrar que a organização ela tem seus mecanismos para poder garantir que consiga, de fato, demonstrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que, de fato, a empresa ela está em conformidade, está em compliance com a lei. E eu acho que aqui, dentro desse contexto, né, a gente gostaria de trazer para vocês uma novidade, né, alguns até já devem ter visto, mas nós lançamos a trilha, né, uma trilha para ajudar as organizações a trilhar o caminho de adequação à lei. Claro que é uma trilha, é um guia, tá? Ele serve para ajudar, não necessariamente a trilha ela vai fazer o serviço por si só, ela vai ajudar as organizações. Em muitas situações vai ser necessário ajuda de empresas com conhecimento mais específico, tanto do lado de segurança de informações, cibersegurança, o lado jurídico também, para poder suportar nessa jornada. Existem, claro, hoje empresas que estão mais expostas, outras que estão menos expostas, aquelas empresas que lidam diretamente com dados de clientes, que lidam diretamente com clientes, pessoas físicas, sim, tem uma exposição maior, né? Então, quanto maior o volume de dados, maior a exposição, maior a demanda, muitas vezes, do exercício do seu direito. E isso, obviamente, as empresas têm que avaliar, né, dentro do seu contexto de negócio, dentro do seu modelo, dentro da sua indústria de atuação, como que, quais são as medidas, né, apesar da lei ser igual para todos, a abordagem, o como a adequação vai ser feita, ela pode diferir de empresa para empresa, de indústria para indústria. Então, tendo isso em vista, pessoal, a gente desenvolveu aqui nesse trabalho, né? André, antes da gente entrar na trilha, só fazer uma observação que adequar a lei não é uma opção, né? É uma lei e, como a gente já falou, ela está completamente em vigor. Então, a partir, né, do momento da consciência, a gente não pode não fazer nada, né? Então, reclamar que tem mais uma lei para a gente se adequar não leva a gente a lugar nenhum e a gente fica vulnerável enquanto organização. Então, a lei traz algumas regras que a gente precisa se adequar, né, algumas normas, e a gente vai precisar trabalhar nela. A gente vai apresentar aqui hoje essa trilha que traz esse caminho, né, André, que facilita muitas organizações, é uma trilha que está disponível gratuitamente, mas a gente tem que trazer também que a lei traz benefícios para nós enquanto indivíduos, né? Então, se a lei preserva a nossa privacidade,
por que não trazer esse olhar para dentro das organizações? Então, eu quero minha privacidade preservada, eu quero minha vida pessoal preservada. Então, dentro da organização, a gente traz esse olhar e cuida da privacidade daqueles com os quais a gente se relaciona, sejam clientes, sejam fornecedores, parceiros, empregados, estagiários, enfim, qualquer pessoa com que a gente se relaciona. Então, é muito importante a gente se conscientizar que a lei está em vigor, não temos o que fazer, a gente precisa se adequar, mas a gente pode trazer um olhar de benefício para a organização, de trazer isso como um diferencial. Então, na FIENG, eu imagino que a ECTS também, cultura de privacidade é fundamental, é um valor, né? Então, vamos trazer isso para as organizações. Se a gente pensar na gente, então eu quero privacidade como um cuidado. Então, eu vou me relacionar com aquelas empresas que cuidam dos meus dados pessoais. Então, vamos fazer isso com as organizações que a gente trabalha. E essa trilha que a gente vai apresentar aqui, ela possibilita, ela facilita essa implementação, a adequação da organização ao que a lei exige, que é muita coisa, né, André? Não é uma adequação simples, nem fácil, nem rápida, mas aqui a gente traz princípios, a gente traz uma linha que permite com que todas as organizações façam passo a passo, que conheçam o que é necessário para se organizar e que elas consigam executar num modelo faça você mesmo. E aí tem o que o André falou. De acordo com o tamanho, com a especificidade de cada organização, pode ser necessário ou não uma ajuda técnica. Como a gente tem aqui um chat, fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat aqui. Durante a apresentação, a gente vai lendo e respondendo, ok? Obrigado, Ana. E só para complementar também, né, eu vi uma estatística recentemente, né, para o mercado americano, que 75% das pessoas não comprariam de empresas que não tratam seus dados de maneira adequada. Então, se as pessoas, se os clientes soubessem que determinada empresa, né, que as empresas não tratam os dados, né, de maneira adequada, questões de segurança de informações, garantindo a privacidade de dados, né, protegendo as informações, né, em linha com as exigências da lei, né, as pessoas não comprariam. Então, de fato, isso começa a fazer não só um diferencial, mas muitas vezes uma obrigação para que, né, as empresas consigam manter os seus clientes. Vamos falar um pouco aqui, então, da nossa trilha. Então, basicamente, pessoal, a gente preparou essa trilha com bastante carinho aí para o mercado, tá? Como um todo, a gente fez essa trilha na ECTS em parceria com a FIENG para garantir que as organizações elas consigam seguir nessa jornada de uma maneira de uma maneira mais tranquila, né, em relação à adequação à lei. Eu acho que o primeiro ponto, né, entender, né, um dos primeiros pontos é entender, né, como a lei de fato afeta o seu negócio. Como eu mencionei, é fundamental que exista o entendimento pleno, né, o pleno conhecimento em relação ao seu contexto de negócio, ao seu modelo de negócio, à indústria de atuação, para que os mecanismos de adequação eles estejam em linha com as reais necessidades da empresa, né? Então, até nesse portal aqui, né, na fieng.com.br, né, vocês podem ter acesso à trilha, depois a gente pode divulgar para vocês, mas se vocês clicarem, a gente tem aqui diversos documentos que vocês podem acessar, como o e-book, a cartilha da LGPD, perguntas e respostas, que vão ajudar vai ajudá-los a responder muitas das perguntas que vocês vão fazer nesse início da jornada, né? Um outro ponto, né, avaliar o seu real nível de adequação, né? Muitas empresas não partem do zero, né? Como eu mencionei no início, a LGPD ela fala de diversos princípios que eu costumo resumir em dois principais aqui, ou três, melhor dizendo, que é a prevenção ao risco do vazamento de informações, o risco do tratamento indevido do dado, ou seja, coletar o dado com uma finalidade e utilizar esse dado para uma outra finalidade, com outro objetivo, e a questão da não conformidade, não demonstrar conformidade. E quando a gente fala de avaliar o nível de adequação, muitas empresas já têm alguns mecanismos, como, por exemplo, mecanismos para proteção do dado, mecanismos de segurança de informações, cibersegurança, que eventualmente já elevam minimamente um pouco da adequação, né, das necessidades da lei. Tá? Então, que no final das contas vai numa linha de obedecer ao princípio de segurança.
Então, aqui a gente, se vocês depois entrarem também, aqui vocês vão ter um teste, conseguir acessar um teste rápido para poder, de fato, fazer esse mini assessment, essa pequena avaliação. E, uma vez feita essa avaliação, a gente partir direto para a questão da conscientização. Né? André, deixa eu fazer uma pausa na questão da avaliação e do nível. É muito importante, né, André, que seja feita essa avaliação, mesmo que ela seja uma avaliação inicial, para que a gente tenha um norte, né? Quer dizer, se eu começo fazendo, o que eu faço primeiro, né? Eu não sei nem o que eu tenho que fazer. O item 1, né, ele traz conteúdos, como o André mostrou, que nos possibilita entender a importância da lei e a importância do impacto dela na nossa organização. Então, assim, a alta administração que ainda não sabe da importância, até porque a gente entende que as empresas, nesse momento de pandemia, estão preocupadas em se manter vivas, né, em se manter funcionando, e a LGPD deixou de ser uma prioridade, com ela totalmente em vigor, ela não pode mais deixar de ser. Então, a gente precisa se movimentar. Então, a alta administração tem que entender a importância e esse conteúdo permite isso, da fase 1. E o da fase 2 nos dá o norte, né, André? Então, assim, sem esse norte a gente consegue seguir, ou seja, eu posso pular essa avaliação, né? É importante a gente destacar que fazer essa avaliação ela é fundamental para que a gente tenha o direcionamento para os próximos passos, né, André? Correto, exatamente, Ana. E até para onde vou direcionar os meus esforços, né? Então, os esforços, poxa, se eu estou num nível de maturidade muito baixo, se eu não tenho determinados mecanismos que são críticos para adequação, por exemplo, atendimento um canal de atendimento ao titular do dado, ao dono do dado, é fundamental que a empresa disponibilize esse canal, né? Seja um e-mail, né? Um ponto de comunicação com o seu canal de cliente, mas isso, de fato, tem que estar aberto ao público, para que ele possa, de fato, exercer os seus direitos. E esse teste que fica disponível, André, além dele demonstrar aquilo que a empresa tem ou não nos pilares da LGPD, ele já dá um norte, né? Então, é muito importante, porque nesse passo, além de entender aquilo que eu tenho e que eu não tenho, vinculado às premissas da LGPD, a gente já coloca ali algumas ações principais a serem realizadas, não é isso, André? Exatamente. E aí, né, essa questão das ações principais, né, uma delas é o que a gente tem que trazer, que remete já ao passo 3, que é a questão da conscientização. Não adianta a gente trazer as melhores ferramentas, implementar os melhores processos, e sem que, de fato, as pessoas, os profissionais da organização, os terceiros que atendem a organização, e mesmo os próprios clientes, né, não tenham conhecimento, né, da lei, dos riscos, responsabilidades, impactos que a lei traz para a organização. Então, a questão de vocês, das empresas, conscientizarem esse público, trazer mecanismos para que eles, de fato, consigam tratar os dados de maneira adequada, né? E o que eu falo aqui é tratar apenas o essencial, de fato. Tratar exclusivamente o que é fundamental para atingir um determinado objetivo, para uma determinada finalidade, para a essência da atividade. Então, esse tipo de conscientização, esse tipo de mudança que a gente chama de mindset, né? A mudança do mindset é fundamental para que a empresa ela consiga seguir tranquilamente nessa jornada. Pois é. O momento da conscientização ele é fundamental para a gente começar a botar a sementinha da cultura, né, André? Então, se a gente falou que é uma lei, tem que atender, e trazer a privacidade para dentro da organização é fundamental, a gente vai ter que ter uma mudança de cultura. Que é essa mudança de mindset, né, André? Então, aquela cultura, né? Eu tenho certeza que as organizações que estão aqui não tem, não, mas aquela cultura de eu pego todos os dados e guardo para quando eu precisar, essa cultura ela acaba com a LGPD, né? A LGPD ela traz princípios para que a gente possa usar o dado pessoal com responsabilidade. Então ela fala assim, você precisa saber para que você precisa desse dado. Então tem uma finalidade, essa finalidade está adequada com o dado que você tem, então a gente tem necessidade, o André falou de ter o mínimo necessário, então esses dados são suficientes.
Então, a gente tem um monte de dado opcional. Se é opcional, vamos tirar. Então, a gente tem que usar só aquilo que a gente precisa. A LGPD traz o princípio da transparência, né? Então, transparência é fundamental em todo esse processo. Então, é o titular saber o que a gente faz com o dado dele. Então, a gente falou de finalidade, de adequação, transparência, cuidado. O André citou aqui a questão da segurança da informação. Como é que a gente protege os dados sem a gente ter um olhar para a segurança da informação? E aí, obviamente, aqui a gente faz um recorte. Segurança da informação cuida de toda a organização. A gente faz um recorte para o dado pessoal. Então, a gente precisa que esses mecanismos sejam aplicados. E a gente precisa que todos na organização saibam do que nós estamos falando. E aí é que a gente vira a chavinha da cultura. Né? Então, eu brinco que é um mosquitinho, né? Depois que o mosquitinho picou, acabou, nunca mais você esquece. Então, quando você traz isso para a sua vida, então, na hora que a gente vai se relacionar com uma organização, principalmente no meio da pandemia, que a gente está falando de tecnologia o tempo todo, né? Então, minha mãe passou a comprar pela internet, você fala, nossa, todo mundo. Então, ela tem que ter proteção daquele dado pessoal que ela está tratando naquela organização com a qual ela está se relacionando. Então, todas as organizações precisam implementar isso internamente. Então, aqui a gente tem uma série de conteúdos. André, clica no 3 aí para que as pessoas possam ver o tanto de conteúdo que a gente tem aí. Então, a gente tem uma série de conteúdos que vocês podem usar. Então, tem um paper. Esse paper é um documento que explica qual é o impacto em pequenas e microempresas, se eu não estou enganada. Aí você fala, poxa, mas a minha é grande. Mas ali faz um recorte e mostra que todas as empresas serão impactadas. A gente tem cards aqui que você pode usar nas suas redes sociais, no WhatsApp, que chega em todo mundo que trabalha com vocês. Eu falo que aqui na FIENG a gente tem uma série de negócios, né? Então, o camarada que trabalha na portaria da escola, ele tem que saber que nós estamos falando de privacidade para todo mundo. Então, se chegar um pai de aluno lá e falar sobre dado pessoal, ele tem que saber do que nós estamos falando. Então, é muito importante que isso seja usado para todos vocês. Então, a gente tem aqui uma série de conteúdos. Tem um webinar feito pelo André. Tem um minuto de privacidade, né? Aqui. Exatamente. Tem vários vídeos curtinhos que trazem conteúdos relacionados à lei. Isso pode ser usado por vocês de graça, né, André? Exatamente. Está totalmente disponível. Exatamente. Então, o que é importante? Fazer um planejamento desse movimento de consciência para a organização, em qual momento que eu passo o que para todo mundo, porque se não for de uma forma estruturada, as pessoas também não vão compreender, se não for obrigatório para todos, as pessoas também não vão fazer e não vão entender a importância. Então, esse conteúdo é todo gratuito para vocês usarem no processo de conscientização de toda a organização. Muito bom. Obrigado, Ana. E aí, então, para a gente poder seguir aqui na trilha, a questão de definir um plano de ação, né? Então, dado que a empresa ela tem suas peculiaridades, ela atua em uma indústria específica, né? Ela tem o seu modelo de negócio, a questão de definir o plano de ação é fundamental para trilhar os dois próximos passos. Né? Dentro desse plano de ação, claro, né? A gente tem aqui um roadmap que é padrão, mas apesar de ele ser padrão, existe sim, muitas vezes, a necessidade de fazer algumas customizações. Como eu falei, o modelo de negócio, a indústria, é fundamental esses ajustes e até o tempo necessário, porque quando a gente fala de pequenas e médias empresas é uma coisa, quando a gente fala já de grandes empresas, o roadmap ele é muito maior, ele é muito mais longo. Aqui, a gente fala, né, de colocar as ações em prática. Né? André, então, deixa eu ver o comentário da fase 4. Porque é muito importante a gente, principalmente na época que a lei entrou em vigor, a gente procurava LGPD, né, no Google e vinha deve sua empresa em algumas horas, minutos, segundos, né? Então, não existe um padrão, e o André falou isso, então não existe, mas existe uma linha que a gente pode seguir, que é a proposta que a gente faz nesse roadmap, né, André? Então, assim, empresas micro, empresas médias, empresas grandes, todas elas podem usar essa estruturação que nós fizemos aqui. Eu trago como referência, né, André, a gente construiu esse material usando as melhores práticas. Então, a ECTS é uma referência em implementação de LGPD, e a FIENG fez esse processo em parceria com a ECTS. Então, a gente traz aqui a experiência FIENG, a experiência CTS, e a gente entendeu quais são os passos principais ou básicos, né, André, para que uma empresa de qualquer porte possa se organizar.
Não existe fórmula mágica, mas existe uma linha que a gente pode seguir que traz os requisitos mínimos. Importante lembrar o que você falou no começo, né, André? A linha não sai sozinha, não segue sozinha, né, gente? Então, não adianta esperar que as coisas aconteçam sozinhas, que elas não vão acontecer. Por isso, a gente traz esse monte de passos para que vocês possam se organizar, para que vocês possam estruturar esse processo e, fazendo passo a passo, atingir a conformidade com a lei. Mas também depende da ação da organização, que é o passo 5 que o André vai falar, né, André? Exato. Dentro aqui do passo 5, a gente tem diversas outras ferramentas para poder ajudá-los nessa jornada, né? O próprio guia Faça Você Mesmo, um modelo de roupa para preenchimento, né? Roupa, para quem não sabe, é o registro de atividades de processamento, né? O registro das operações. É um documento que a gente utiliza para identificar todas as atividades que tratam dados pessoais dentro da organização, né, que armazenam, que enriquecem dados, enfim. Dentro dessas atividades, inclusive, é avaliada e feito um enquadramento da base legal, e aí, claro, a interação com o jurídico da organização ou um escritório de advocacia é fundamental nessa jornada. Estruturar os fluxos do tratamento dos dados, né? Então, aqui também um modelo para desenhar desde onde a informação nasce até onde ela... Eu brinco que é onde ela é armazenada, né? Porque hoje as empresas elas têm uma tendência ao apego à informação, né? Elas não descartam a informação depois da sua utilização. E isso realmente é uma questão cultural. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento no passado, que a gente vai atualizar esse ano, 93% das organizações, melhor dizendo, 93% das atividades, eram mais ou menos 2.000 atividades que a gente avaliou de maneira amostral, 93% dessas atividades, elas não tinham um prazo de retenção definido e, ao final do tratamento, essas informações elas eram armazenadas, sejam em sistemas que armazenam dados de maneira estruturada ou em sistema, ou em file server, SharePoints, enfim. Isso é o que eu chamo aqui, né, de teoria do apego. E, de fato, com a LGPD agora em vigor, esse tipo de cultura ela vai ter que mudar um pouco. As empresas André, vão ter que deletar as informações. E o papel também, né? Aqui na FIA, a gente tem um baita arquivo físico, né? Que a gente está com o trabalho de revisitar essa questão. Não é privilégio de ninguém não ter um prazo de eliminação, né, André? Que é muito cultural, que é o que você falou, é muito cultural a guarda permanente. A gente usava essa expressão, né? Guarda permanente, né? De documentos, de arquivos ou de informações. E agora a gente tem que trabalhar isso, né? Com as equipes aí das nossas organizações, para que isso não seja definitivo. Então, para que seja em cada um dos registros de operação, em cada um dos nossos processos ou atividades que tem tratamento de dados pessoais, que isso seja avaliado, né, André? E eu destaco nesse conteúdo aí que você está falando, André, quanta informação a gente traz nessa trilha. Né? Então, a gente traz todos os insumos que a organização precisa fazer para se adequar. E o roupa, ele é a base, né, André? Então, o levantamento das atividades, ele traz para nós um conhecimento do que temos e o que fazemos com os dados pessoais. Então, esse registro ele é bem completo, é uma planilha, ele é aberta para ser utilizada por qualquer organização, né? Então, a gente faz um levantamento de todos os nossos processos. E aí a gente chega, obviamente, naquilo que nos interessa, que é o fluxo do dado, né, André? Então, onde o dado começa, o que acontece com o dado nessa organização, nessa atividade, e aí tem várias questões que a gente precisa levantar relacionadas à LGPD. Então, com quem que eu compartilho, se tem algum sistema que suporta, se tem o prazo de eliminação, e a partir daí a gente consegue entender os outros passos, né, André? Então, qual é a base legal, se eu posso ou não tratar esse dado de acordo com o que a lei prevê, se a gente pode compartilhar, se precisa fazer um consentimento, né, André? Tem uma teoria aí que LGPD é sinônimo de consentimento, isso é um mito, né? A LGPD tem também como uma das possibilidades de tratamento do consentimento, mas tem outras, então tem obrigação legal, por exemplo. Então, assim, a gente, a partir do levantamento de todos os nossos processos, a gente consegue entender o que a gente é enquanto organização e com dado pessoal. Dependendo do tamanho da organização, a gente vai ter um número grande ou pequeno, não tem um padrão. Só para vocês terem uma ideia, na frente são mais de 560 atividades com tratamento de dados pessoais,
Mas aí depende de cada organização, né, André? Esse levantamento e os passos próximos de análise desse processo com a necessidade de adequação à lei, que leva aí para a matriz de gaps, matriz RAS, que o André estava falando. Correto. E no fim, assim, o inventário de atividades, né, que é onde a gente registra as atividades de processamento, a gente acaba identificando alguns gaps, né, algumas vulnerabilidades relacionadas à atividade de fato, e que eventualmente podem representar algum tipo de risco, algum tipo de risco que pode vir a se materializar, né, como eu mencionei, a questão do vazamento de informações, do tratamento indevido, eventualmente porque essas informações são compartilhadas com outras áreas. Então, esse registro, né, o que a gente chama aqui de ponto de partida para, de fato, entender se os processos são adequados, é fundamental para garantir a adequação. E aqui, por fim, a questão da sustentação do programa, né? Lembrando que a adequação ela não é um projeto, ela é um programa, é algo que tem que ser mantido ao longo do tempo. Vão existir diversas ações que vão ter que ser implementadas e mantidas dentro da organização. Então, o próprio DPO, a empresa tem que ter nomeado uma pessoa responsável ou encarregado de dados, responsável por privacidade de dados dentro da organização. Vai precisar ter um canal para atender ao direito dos titulares. Os ROPAs vão ter que ser atualizados continuamente, visto que a organização ela muda todos os dias, tem novos sistemas entrando, você tem atividades sendo alteradas ao longo do tempo, processos sendo modificados. Então, de fato, essa dinâmica que tem que ser dada ao programa, que a gente chama de sustentação, é fundamental para o sucesso da adequação à lei. Deixa eu parar aqui. E, André, todos esses documentos que estão disponíveis aí, eles nos possibilitam a adequação e na fase 6, eles nos possibilitam a manutenção. Tem alguns pontos que eu trago aqui de destaque da nossa experiência que são muito importantes. Então, o André falou de ter o DPO, ou quem vai cuidar disso na organização, né, André? Porque pode ser que seja uma equipe, se é full-time ou part-time, isso aí vai depender de cada uma das organizações. E também é muito importante a gente pensar no perfil dessas pessoas, né? Porque a gente está vendo aí que vai ter que passar por todas as áreas, por todas as atividades, entender o que acontece com o dado pessoal, vai ter que estudar e entender a lei, né? Então vai ter que circular aí de uma forma muito fácil ou facilitada dentro da organização para conseguir fazer as coisas acontecerem. Né? E o processo de sustentação, ele é vivo, a organização está sempre em mudança, né? Então, a gente faz um levantamento dos processos, daí 2 dias já mudou alguma coisa, mudou uma ferramenta, mudou um caminho, mudou um acesso, e isso precisa estar constantemente atualizado. Na lei tem um princípio que fala que a gente precisa prestar contas e demonstrar, o André falou no comecinho, né? Tudo aquilo que a gente faz. Então, todo o processo de adequação, ele deve ser registrado. Então, todas as ações que forem feitas devem ser documentadas, para que a gente possa comprovar em uma fiscalização, enfim, o que fizemos para que a empresa esteja adequada ao LGPD. Até porque ela não vai se adequar de um dia para o outro. Né? Então, quando a gente falou lá na etapa do roadmap em estruturar as ações, o que o roadmap traz para nós? O que eu preciso fazer para estar plenamente adequado ao LGPD? Em quanto tempo? Quem participa desse processo tem algum custo? Em um momento eu estava conversando com uma empresa e ela falou, quantos milhões eu vou gastar para me adequar? Num primeiro momento pode ser nada. Aqui tem uma trilha que te mostra tudo o que você precisa fazer. Mas na sua organização, o que você precisa investir para que você fique completamente em conformidade? Vai depender do negócio, o André falou muito isso, né, André? Vai depender do seu negócio, vai depender de que indústria, que empresa que você é, o que você faz. Se você tem dado como negócio, dado pessoal como negócio, certamente você vai precisar investir em ferramentas de segurança. E aí tem custo, a gente não pode falar que todas as ações aqui fazem com que você esteja em conformidade. Você vai precisar investir para evitar o risco que o André falou de vazamento ou de utilização indevida. Então, a gente precisa focar no momento em que a gente fizer todas essas ações, mão na massa de implementação, e manter isso vivo. Então, uma equipe adequada para cuidar, não pode deixar solto, porque o processo morre e aí a gente deixa de estar em conformidade em algum momento.
E isso tudo tem modelos aí para vocês. Então, como é que a gente mantém vivo as atividades, os registros de atividade? A equipe que cuida da proteção de dados, seja o DPO ou uma equipe, ela não é responsável pela atividade. Ela é responsável por cuidar desse programa de privacidade. Então, aquela área, vou trazer um exemplo aqui, no RH. Então, a gente vai lá no RH e faz um levantamento de uma atividade de folha. E aí a gente fala, quais são os dados que utiliza na folha? A gente faz junto esse processo, equipe de proteção de dados e equipe da RH, o responsável no RH. E ele fala, eu pego tal dado, pego o título de eleitor. Eu sempre dou esse exemplo, né, do título de eleitor, que era uma informação que a gente pegava antigamente. Hoje em dia ela não tem mais necessidade, não tem nenhuma obrigação legal. Então a gente fala assim, essa atividade aqui não precisa do título de eleitor, minimização que a gente falou lá no começo, não precisa do título de eleitor. Então uma ação que entra lá nos nossos planos de ação é retirar esse título de eleitor do processo. Quem vai fazer isso? O responsável pelo processo, e não a equipe de proteção de dados. Definir uma tabela de temporalidade para a organização. Quem vai fazer isso? Não é a equipe de proteção de dados, é quem cuida da documentação na organização. Então, é muito importante a gente estabelecer esses papéis para que isso não se confunda. A equipe de proteção de dados, ela dá total apoio, ela orquestra, ela organiza, ela busca manter. E com o viés sempre de apoio. Porque senão a gente vira fiscal e não é esse o objetivo. O objetivo é de viabilizar, de fazer com que as coisas aconteçam na organização. Então, manter a organização em conformidade vai depender dessa sustentação, desse programa, dessa equipe que cuida, de como a gente se posiciona. Senão ninguém procura a gente, né, André? Se a gente fica com papel de mal e de fiscal, eles vão botar a chifrinha na gente e ninguém vai almoçar com a gente. Não é esse o objetivo. O objetivo é sempre viabilizar. Eu uso muito essa expressão aqui na FENG, de viabilizar. Por quê? As áreas não sabem o que elas precisam fazer para se adequar. E elas vão ser procuradas por clientes, por fornecedor, por pessoas, por titulares, né, que querem saber sobre dado pessoal. E aí a gente está aqui sempre à disposição, eu sempre uso a palavra disponível, nós estamos aqui sempre disponíveis a qualquer momento para apoiar. Então, a gente é responsável por esse programa, mas todo mundo na organização é responsável pela privacidade, pela proteção dos dados pessoais. Isso é muito importante. Então, lá na conscientização, todo mundo sabe o que tem que fazer, o que a empresa está fazendo, e que é papel de todos. Né? Senão fica fácil, né? Não deixa o DPO cuida, mas ele não cuida sozinho. Todos cuidam com ele. Então, essa conscientização e essas informações constantes durante todo o processo de adequação é fundamental para que todo mundo entenda o seu papel nesse processo. Na fase 6 tem um documento que chama Plano de Resposta a Incidentes, né? O André comentou dos riscos, né, de vazamento ou de utilização indevida. E eu gosto de falar que esse documento é assim, você fez tudo bonitinho e ainda acontece alguma coisa para dar errado. Se as pessoas não souberem o seu papel na hora que aconteceu uma coisa errada, esse incidente vai virar uma crise. Então, é importante essa consciência, é importante que esse programa de privacidade fique vivo na organização para que todos saibam o seu papel, seja no dia a dia das suas atividades, seja num eventual problema que possa acontecer. Então, todos esses documentos que forem elaborados têm que ser amplamente divulgados, né, André, para os empregados ou para as pessoas que se relacionam com a gente, para que a gente possa garantir essa conformidade permanente com a lei. A lei está em vigor, então não é uma adequação e acabou, solta a machadinha, amanhã está tudo ok para sempre. Não, se a gente não retroalimentar esse processo, se a gente não voltar para verificar o que foi feito, se está mantido, se as ações foram efetivamente realizadas, né? Eu passo uma atividade lá para o gerente do RH e ele não quer fazer e ele não faz. E aí a gente não monitora e a empresa não está em conformidade. Eu falo RH aqui só como exemplo, gente, porque todas as organizações cuidam, né, das pessoas e tem uma área de RH, mas é só um exemplo. Muito bom. Bom, tem aqui algumas perguntas, são várias perguntas, a gente vai tentar responder aqui algumas delas, até por questão de tempo, a gente limitou aqui a 40 minutos a nossa live. Bom, acho que primeiramente, né, a questão aqui de mapeamento dos dados sensíveis ajuda a levantar as informações, mapeamento dos processos ajuda a levantar as informações sensíveis. Resposta sim, só trazendo um pouco do conceito, né, dados sensíveis do ponto de vista da LGPD são dados que podem trazer algum tipo de discriminação por titular do dado, né, então dados como religião, posição política, filiação ao partido, dados de saúde, são dados que são considerados dados sensíveis do ponto de vista da lei. E sim, mapeamento de processos, o que a gente chama aqui, né, de mapeamento das atividades de processamento,
eles têm o objetivo de não só identificar a atividade, mas quais são os elementos de dados coletados. Então, se ele coleta o nome, RG ou CPF, mas também se coleta algum dado de saúde, se coleta religião, posição política, enfim, dados que são sensíveis do ponto de vista da lei. Tá? André, tem mais uma aqui. Bom dia. As grandes empresas podem exigir que fornecedores e parceiros estejam adequados à LGPD, inclusive incluir cláusulas contratuais pertinentes? Não só as grandes, todas as empresas. A lei se aplica a todas as organizações, então toda a cadeia produtiva tem que estar adequada. Então, a palavra não é podem, elas já estão fazendo. Então, nós da FIENG recebemos diariamente consultas de clientes e fornecedores, não é só de clientes, sobre o nosso nível de adequação. E todos os nossos contratos estão sendo atualizados ou sendo emitidos com cláusulas de proteção de dados, seja para clientes, seja para fornecedor, seja para parceiros. Então, todos podem e devem exigir, porque a responsabilidade enquanto controlador, que é quem toma a decisão do que é feito com dado pessoal, é nossa. E se ele vai tratar o dado em nosso nome, principalmente, né, a lei dá essa possibilidade, ele vai ser um operador, não pode não estar formalizado aquilo que vai ser feito. Então, independentemente da relação, deve sim se exigir cláusulas de proteção de dados e um nível de adequação de todas as organizações. Todas, a lei não faz distinção. E aqui, só para dar uma resumida, tem algumas pessoas trouxeram aqui alguns casos específicos, né? Inclusive se a trilha trata casos específicos. Só lembrando, a trilha, na verdade, é um guia, né? E a gente não entra em casos específicos. Talvez em uma ou outra situação vocês vão encontrar alguns exemplos, mas não específico de uma indústria X ou de uma indústria Y, ou de ações direcionadas especificamente para uma determinada indústria, né? É fundamental que, com base nesse modelo, vocês virem para dentro de casa e falem assim, olha, eu tenho esses casos específicos aqui a serem tratados. Muitos desses casos, às vezes, vocês vão conseguir resolver ali no dia a dia, conhecendo os processos, conhecendo o dia a dia da organização. Entretanto, outros vão, muitas vezes, dependendo de um parecer jurídico, de uma avaliação, às vezes, no escritório de advocacia, situações, muitas vezes, relacionadas à cibersegurança, vocês vão depender de uma atuação de empresas voltadas para esse assunto, softwares, muitas vezes, para poder garantir que as informações elas estejam dentro da organização, que vocês consigam demonstrar que existe compliance, né, que existe a conformidade em relação à lei. E, claro, muitas vezes, em algumas situações, também trazer processos, né, avaliar processos e rever determinados processos para que eles estejam, de fato, adequados à lei. Tá? Ô, André, essa trilha está disponível no site da FIENG, www.fieng.com.br. Ela está passando nesse momento, né, André, por uma revisão, porque assim como as organizações, a trilha também precisa ser constantemente atualizada. Então, nós estamos entre hoje e amanhã atualizando, vamos disponibilizar uma trilha ajustada aí, né, com alguns conteúdos adequados nas próximas horas ou nos próximos dias, mas lá na página da FIENG também a gente vai disponibilizar um canal para que vocês possam contactar com a FIENG e contratar uma consultoria para apoiar nesse processo. Não é esse o objetivo da trilha. O objetivo da trilha é disponibilizar, gente, o maior conteúdo, mais completo, de forma gratuita, para qualquer organização. Então, ele está lá disponível de forma gratuita. Mas é óbvio, as empresas podem precisar de ajuda. E, André, tem uma pergunta aqui bem interessante, que casa bem com o momento, que é a seguinte: a multa da LGPD pode quebrar uma empresa se a atividade fim for relacionada aos dados? Ela pode quebrar a empresa mesmo que a atividade fim não seja relacionada aos dados. Gente, as sanções podem ser, né, a advertência, a multa, que ela pode ser uma multa simples ou multa diária, limitada a 50 milhões por infração. Então, 50 milhões por infração. Então, a gente falou em quebrar aí, esse número assusta. Mas a gente tem outras multas, outras sanções que são muito relevantes, que a gente não pode deixar de comentar, que é o bloqueio e a exclusão dos dados e a publicização do ocorrido. Então, quando a gente fala em quebrar uma organização preocupada com o financeiro, a publicização de um incidente ou de um tratamento indevido do dado pessoal pela nossa organização pode trazer um dano reputacional irreparável. Né? A gente já viu aí um monte de casos na internet nos últimos dias e que já foram publicizados, e isso fica muito mal na imagem daquela organização. Então, reverter isso pode ter um custo muito maior do que um custo da multa.
Então, a gente tem que se preocupar e se adequar para que a gente não sofra nenhum tipo de sanção, seja ela financeira, seja ela de publicização, de bloqueio. Uma empresa que faz folha de pagamento, né, as service aí, como é que ela vive se a gente tiver bloqueio daquela base? Ela não trabalha. Exatamente. Né? Não só o bloqueio, né, mas você pode ter também a questão da suspensão permanente. Então, você depende de uma determinada... Se você tem uma determinada, ou melhor dizendo, um determinado produto, um determinado serviço, que depende do tratamento desses dados, e esse é um serviço que é representativo na receita da organização, e eventualmente ele é suspenso, né, ele é bloqueado por uma questão até ser regularizado, então, sei lá, posso demorar um mês, posso demorar 6 meses, posso demorar um ano. Então, se isso eventualmente representa 70% do faturamento, 80% do faturamento da organização, sim, você vai ter um impacto considerável na organização, dependendo, né, da sua disponibilidade de caixa para sobrevivência numa situação como essa, muitas vezes isso pode sim levar à quebra da organização. Então, de novo, né, a questão da multa é um ponto que chama atenção por causa das cifras, né, a gente fala de 2% do faturamento de 50 milhões, mas essas outras sanções que muitas vezes são colocadas em segundo plano são muito mais críticas do que efetivamente uma multa, né, em relação a uma situação de vazamento, uma situação de tratamento devido, uma situação de incidente do ponto de vista da LGPD. Tem uma pergunta relacionada a isso aqui, André está perguntando, já foi criada uma autoridade fiscalizadora dentro do governo? Para garantir a aplicação da LGPD, é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já está criada e ela já está em funcionamento, ela está elaborando aí N procedimentos, processos, porque muita coisa na lei ficou para que ela ainda regulamente. Então, ela está se estruturando para fiscalizar, no sentido das sanções administrativas, que são essas que a gente comentou aqui. Mas lembrando que outros órgãos reguladores também podem utilizar da LGPD para atuação. Então, a gente está falando de TCU, a gente está falando de Ministério Público, de órgãos de defesa do consumidor. Então, todos esses órgãos podem utilizar da lei, né, para avaliação e eventual fiscalização. Exato. E assim, o órgão, no final das contas, ele é um órgão de fiscalização, claro, não é que ele vai da noite para o dia sair aplicando multas, né? Existe todo um processo existe um rito processual, existe uma questão de autorregulação aqui que também deve ser seguida, né? Toda a questão de educação da organização, existem reuniões que são feitas. Então, às vezes, existe essa questão, fala assim, poxa, mas a empresa foi multada do dia para a noite. Falou, não, deve ter tido isso é o que hoje é veiculado, né? Mas muitas vezes isso já teve um processo anterior de questionamento, de processo, olha, foi avaliado aqui, então não é simplesmente virar a chave, que as empresas vão ser multadas. Então, acho que isso é um ponto também que as empresas têm que considerar, mas também não baixar a guarda, porque uma hora isso aí pode vir a bater na porta. André, tem uma pergunta que eu posso trazer a experiência da FENG, acho que vai ser legal aqui, ó. Depois de adequar a LGPD na empresa, qual o papel da auditoria interna e dos riscos e controles internos? Claro que cada empresa vai definir, né, o papel dessas duas áreas, ou de uma área só, como for organizado na empresa de vocês, frente aos processos e às ações de proteção de dados. Mas a nossa experiência, o que a gente fez aqui, que a gente achou interessante, que eu vou compartilhar com vocês. A gente fez o diagnóstico, levantou os nossos riscos, nossos gaps, e a gente estruturou as ações de correção. Então, o que a gente fez com a auditoria interna? Ela foi parceira nossa desde o começo do processo, então ela acompanhou todo o trabalho, e todas as nossas ações estruturadas foram negociadas com as áreas, como eu comentei aqui, dei o exemplo do RH. Então, eu fui lá no gerente de RH e falei, você tem essa ação de adequação. Como é que nós vamos corrigir? Qual o tempo? E estabelecemos aí, né, um roadmap de adequação. O que a gente fez com esse roadmap? A gente passou ele para a equipe de auditoria. Então, a gente monitora por meio da equipe da auditoria interna, que ela faz uma avaliação que é isenta. Ela faz uma avaliação se o processo aconteceu e se aquela ação foi implementada. E se precisar de uma renegociação ou se não acontecer, ela traz e a gente entra nesse circuito. Então, a gente ficou aí em parceria com a equipe de auditoria nesse processo de adequação. E ela vai se manter nas auditorias em que ela fizer nas nossas unidades e áreas, a manutenção do processo de adequação vai ser uma verificação. Então, a auditoria interna ela pode ser um parceiro da equipe de proteção de dados na manutenção dessa conformidade que a gente já falou.
Perfeito, pessoal. Bom, queria agradecer a todos aqui pela disponibilidade. A gente até estourou aqui um pouquinho do tempo. Queria agradecer a Ana aí pelas contribuições, pela parceria. A trilha está disponível, tá? E, enfim, acessem, utilizem, se precisar, estamos à disposição para ajudá-los, né? Nós, como ICTS Productivity e FIENG, nessa jornada de educação LGPD. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia, até breve. Obrigada a todos.